Estamos aqui mais uma aula de história. Nossa aula hoje vai ser o fim do Antigo Regime vamos iniciar a Revolução Francesa. Nossa aula vai ser em duas formas, vai ser dividida em duas partes. Então vai ter início agora o fim do Antigo Regime e o início da Revolução Francesa. Então assim, a gente tem o fim do Antigo Regime, a gente tem que compreender o que estava acontecendo naquele momento. Então nós temos no meio político o absolutismo, no meio econômico o mercantilismo ou o capitalismo comercial, no meio cultural o renascimento cultural e científico, e no religioso a reforma protestante. Vamos ter aí nesse meio a burguesia e o Antigo Regime, com as revoluções burguesas. Onde essas revoluções burguesas uma delas vai ser a Revolução Inglesa no século XVII, a Revolução Industrial, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Então assim, a gente tem que compreender que a gente está falando muito aqui, revolução. Mas o que é revolução? Qual é o conceito de revolução? Então, o conceito de revolução é o quê? Uma série de acontecimentos econômicos, políticos e culturais. Na maioria das vezes, vamos estar impulsionados por insurreições armadas, dirigidas com o quê? Numa primeira etapa, no sentido de destruir, os antigos regimes sociais historicamente condenados e, muitas das vezes, injustos. Então, assim, esse conceito de revolução vai ser colocado como um momento de mudança. Vamos mudar esse conceito, vamos mudar esse sistema. Então, vamos revolucionar, uma mudança, certo? Então, embora diversas revoluções ocorridas historicamente apresentem características próprias, é possível distinguir certas semelhanças que permitem o quê? Estudá-las em conjunto. Em primeiro lugar, a eclosão do movimento é sempre precedida de uma fase marcada pela propagação das ideias revolucionárias, que expressam o descontentamento popular em relação ao regime social vigente. Ou seja, o primeiro momento é a propaganda. É o momento onde as pessoas vão começar a buscar as ideias. Mas por que esse regime está errado? Por que esse regime está acontecendo isto? Então começa a propagação das ideias. Então segue-se o quê? A luta armada, através da qual forças revolucionárias, depois de esmagar as classes dominantes, estavam-se no poder. Na última fase, a da consolidação das conquistas revolucionárias. Caracteriza-se pela concretização das medidas de transformação política e econômica. Ou seja, vamos começar a mudar o que buscamos. Então, as ideias vão ser colocadas em prática. E a Revolução Francesa? A Revolução Francesa, a gente vai dar uma introdução. Essa introdução, ela vai começar a compreender como estava a França naquele momento. Então, como era a França, como era a divisão da França. Então, a gente tem, no final do século XVIII, diversos setores da sociedade francesa se uniram para o fim do absolutismo. Como assim, Jorge? O que seria isso? As pessoas não estavam gostando de como os reis estavam governando naquele momento. Então surge aí a ideia de vamos destituir esse rei. Então vamos se unir. Então diversos setores da sociedade se unem em um fim próprio, que é o fim do absolutismo. Então a burguesia ela vai liderar o movimento, pois queria isso. Por quê? Porque ela queria liderar. O que é o intuito dela?
é os negócios. Ela quer, vamos dizer assim, abrangir os seus negócios. Mas resquícios do sistema feudal não permitiam os seus planos. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tirar o sistema feudal da França. Como? Através de uma revolução. Vamos mudar esse contexto. Então, as massas populares, elas vão entrar nessa luta? Vai. Mas por quê? Ela vai ser estimulada por quem? Pelos ideais iluministas. Principalmente de liberdade, igualdade e fraternidade. Que também vão aderir a esse movimento. Então, as massas populares, elas vão vão lutar contra o antigo regime, a favor do fim do absolutismo e contra os reis monarcas. Mas por quê? Porque ela queria também a liberdade, queria sair da servidão. Então o movimento ele vai radicalizar, tá? Dando uma verdadeira fase da revolução. No final, tudo ficou com a cara do quê? Da burguesia, da forma que ela queria. Então a Revolução Francesa é considerada um marco inicial da história contemporânea. Ela inspirou movimentos de libertação em diversas partes do mundo. Aqui no Brasil aconteceu também, que é a Revolução, a Inconfidência Mineira, entre outros, certo? Então assim, a gente vai começar a entender a véspera da Revolução Francesa. O que estava acontecendo ali na Revolução Francesa? Como era a economia? Tá? Então existia uma grave crise econômica que vai estar causada por quem? Pela economia predominantemente agrária da França e ainda mantinha as estruturas feudais, problemas climáticos, tá? Provocando o quê? Péssimas colheitas e desabastecimento alimentício. Então vai ter um déficit crônico causado pelos enormes gastos públicos, por festas que vai ser proporcionada para a monarquia, para as pessoas que vivem no palácio. Então esse déficit, tá, vai fortalecer a luta da burguesia contra a monarquia. Então as despesas das guerras, principalmente a Guerra dos 7 Anos, contra os Estados Unidos, a favor dos Estados Unidos pela sua independência e contra a Inglaterra, a crise da indústria, que não conseguia competir com quem? Com a indústria inglesa, e a miséria, fome e desesperança que estava acontecendo na França. E como era a dívida da sociedade da França? Como era a sociedade? Ela vai ser estamental e de privilégios. O que é uma sociedade estamental? É uma sociedade onde quem nasce em uma classe, ela vai morrer naquela classe. Ela não vai conseguir chegar a um patamar de uma riqueza. Se eu nasci servo, eu vou ser servo. Se eu nasci nobreza, eu vou ser nobreza. Tá? Só que vai ter um momento ali que isso vai ultrapassar através do quê? Da revolução. Então, vai existir na França os estados gerais, que vai estar o primeiro estado, o segundo estado, o terceiro estado. Então, no primeiro estado, nós vamos estar o clero e a família real. No segundo estado, a nobreza. E no terceiro estado, composta pela alta, média e baixa burguesia, os sans-culottes e os camponeses, em geral. Vamos ter na sociedade ainda, quem vai estar composto no primeiro estado, como eu falei antes, o clero. E quem é o clero? Vai existir o alto clero e o baixo clero. O alto clero vai ser os bispos, abades, os cônicos, vindo de quem? Das famílias da nobreza, aonde a riqueza econômica do alto clero tinha como base o recebimento do dízimo, ou seja, a nobreza ela vai continuar se mantendo com quem? Com o dízimo. E vai existir várias propriedades privadas da terra, ou seja, a terra ela vai estar na mão de quem? Da igreja, o alto clero.
E o baixo clero, Jorge? Quem são esses? São padres e vigários. Então, economicamente pobre, que formavam o quê? A plebe eclesiástica. São os menos favorecidos economicamente. Então, enquanto no alto clero vai estar os bispos, abades, ou seja, a família nobre, o baixo clero vai estar aqueles que vai ser o padre, que vai estar fora, vai estar todo com a sua, juntamente com as pessoas que vão compor a igreja. Tá? Então, e o segundo estado? O segundo estado vai estar a nobreza, que vai ser dividida a nobreza vai ser em três partes. Quais? Primeira, nobreza cortesã. Segunda, provincial. E terceira, a tougada. Quem é a nobreza cortesã? É a que vivia no palácio. Que vivia no palácio junto com quem? Com o rei, recebendo pensões da monarquia. E a nobreza provincial? Aquela que vivia nos campos, à custa de quem? Dos rendimentos feudais recebidos de suas terras. Ah, como assim, Jorge? Lembra lá do feudalismo? A gente não está falando que a França ela é feudal? Então vai existir lá a nobreza cortesã, que vai estar no palácio. Vai ter a nobreza provincial, aqueles que vai existir os senhores feudais. Quem são os senhores feudais? É a nobreza, um senhor nobre. E a nobreza tougada, quem vai ser, Jorge? A tougada formada por quem? Por burgueses que compravam títulos de monarcas, cargos políticos, ou seja, privilégios. E o terceiro estado? O terceiro estado é a burguesia e os trabalhadores. A grande burguesia, banqueiros, poderosos empresários e comerciantes. A média burguesia vai ser profissionais liberais, como médicos, advogados, professores e médios comerciantes. E a pequena burguesia? Quem são esses? São os pequenos comerciantes. E pelos sans-culottes, a camada social urbana, artesão, aprendizes de ofício, assalariados e desempregados marginalizados. E os camponeses, que vão estar no terceiro estado? Servos, ainda presos ao que? Às obrigações feudais. Por quem? Por trabalhadores livres e rurais. Quem são os sans-culottes? Sans-culottes formou-se entre 1791 e 1792. Era um agregado de patriotas, ou seja, um grupo de patriotas armados, recrutados em defesa do quem? Da Revolução. O que é o terceiro estado? É tudo. O terceiro estado são todas as pessoas. E o que ele tem sido em nosso sistema político? Nada. O que ele pretende? Ser alguma coisa. Ou seja, essa é o intuito da Revolução Francesa. O que é que o terceiro estado é? Ele é tudo. Ou seja, o terceiro estado ele é composto por a grande massa. O que é que ele tem? O que é que ele tem sido politicamente? Nada. O político entra, o rei entra, o governo entra, mas começa a não fazer nada por ele. E o que ele pretende nesse momento da Revolução? Ser alguma coisa. Ele quer liberdade, ele quer igualdade, ele quer fraternidade. Então, assim, onde é que vai buscar isso? Onde é que o terceiro estado vai buscar isso? Assembleias dos Estados Gerais. Então, no Palácio de Versalhes, local da Assembleia Geral, vai estar contido isso. Então, assim, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre as votações que aconteceram naquele momento da Assembleia Geral, onde o terceiro estado vai buscar alternativa. O terceiro estado ele não tinha poderes. Então quem mandava era o primeiro e o segundo estado. Nas votações, os dois se uniam contra o terceiro estado. O terceiro estado ele era minoria, era a grande maioria, porém de voto era a minoria, ou seja, sempre perdia as eleições. O voto do terceiro estado nunca venceu, tá? Nunca vence. Estava determinado ao quê? A uma
uma pendência. O rei ele não vai aceitar a proposta do terceiro estado em algumas ocasiões, e primeiro e segundo estado eles vão sempre estar ali ganhando. Então, gostaria que vocês lessem o capítulo sobre a Revolução Francesa, fizessem as atividades. Vou deixar os links de filmes e pesquisas para vocês embaixo no vídeo, ok? Então, bons estudos a todos e todas.